Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Desta vez e mais uma vez para pedir ao embaixador que nos diga como é que assistiu a mais uma semana da guerra na Ucrânia, numa altura em que aparentemente as tropas russas continuam a concentrar esforços para realizarem qualquer coisa que se possa vir a assemelhar a uma nova ofensiva de primavera. Como é que viu mais esta semana, embaixador? No terreno, a sensação que existe é que a Rússia avança lentamente em algumas áreas, mas com grandes dificuldades, o que significa que há uma espécie de um empate técnico neste momento, porque aquilo que seria uma vitória para a Rússia, que podia mostrar no dia 24 de fevereiro a tomada de Bakhmut, que era uma localidade que está sob pressão há várias semanas, acabou por não acontecer. O que significa que, se nós olharmos bem, se olharmos para os mapas que internacionalmente aparecem, e alguns são credíveis, os avanços russos são pequenos. E aquilo que também se sabia ser a tentativa de avanço, ou que se dizia ser a tentativa de avanço pelo sul, na zona de Zaporizhzhia e de Kherson, também não houve mudanças. O que significa que a guerra, talvez devido às circunstâncias climatéricas, não sou especialista nessa área, está, digamos, de certa maneira empatada. Uh, E em stand-by, de alguma forma? e de alguma forma à espera de qualquer coisa. Essa qualquer coisa para a Rússia será talvez o fim da primavera, ou o fim do inverno, digamos, mais rigoroso. Para a Ucrânia será a chegada de novo material militar que lhe permita fazer o desequilíbrio. Porque há aqui um ponto importante que é preciso termos em consideração. Enquanto que a Rússia já deu mostras de que, em termos de guerra convencional, já mostrou que podia valer, isto é, o tipo de mecanismo, o tipo de material de guerra, o tipo de equipamento que tem, é aquele que até agora mostrou. Caso contrário, teria feito avançar o que tivesse, porque já lhe morreram quase 100 e tal mil pessoas, e portanto é natural que, se por acaso tivesse sido outro material, o tivesse já apresentado. Mas para a Ucrânia isso não é necessariamente verdade, porquanto nós sabemos que há novo material a chegar, sejam os tanques, seja eventualmente até a questão dos mísseis de longo alcance, e isso pode fazer toda a diferença. Portanto, uma situação que está empatada neste momento, eh, isto é como um jogo de futebol, quem tem no banco situações melhores pode eventualmente vir a desequilibrar o jogo. Portanto, no plano militar é assim. Dito isto, convém dizer o seguinte: é muito claro que a Ucrânia está sob uma fortíssima pressão militar, nomeadamente dado que tem tido imensos mortos e imensas baixas. A Rússia também, mas só que a Rússia tem muito mais gente e tem muito mais pessoal, e é uma guerra que, apesar de tudo, também é vista. Nós pensamos que é só a Ucrânia que vive, digamos, esta mobilização emocional. A Rússia também vive uma mobilização emocional Claro. menos evidente, mas há um sentimento que Vladimir Putin tem conseguido instilar um pouco dentro da Rússia de que o seu país encontra-se sob um cerco internacional, que esta guerra é contra os Estados Unidos e os países ocidentais e a NATO, e cada vez mais a NATO incluída neste pacote, e que a Ucrânia é apenas um mero instrumento para a pressão. Esse discurso é um discurso que tem sentido para muitos russos, para grandes setores da opinião pública russa, e eu volto a sublinhar que as únicas sondagens verdadeiramente válidas na Rússia, do Vada Center, apontam para que nas últimas semanas tem havido um crescendo de apoio à posição da liderança russa, pelo sentido que há e que tem sido sistematicamente mobilizado, de que há esse tal cerco sobre o país. Portanto, estamos aqui num jogo em que nenhuma das partes parece ter vontade de ceder, embora a Ucrânia esteja numa situação muito mais difícil, mas de qualquer forma também a sua mobilização emocional é muito forte, e as esperanças de que o equipamento militar que lhe vai chegar possa fazer a diferença são elevadas. Nesta semana tivemos um ponto importante que foi o surgimento do chamado plano chinês. O Exato. plano chinês Os planos chineses é uma espécie de uma proclamação de princípios que, no fundo, não se afastam muito daquilo que são os princípios básicos em que assenta a política externa chinesa, e que, no fundo, serviria como uma espécie de enquadramento para uma possível solução negociada. Uh, Ambas as partes reagiram de forma
eu diria, positiva, o que é curioso. A Rússia demorou mais a reagir, a Ucrânia fez um jogo que me pareceu taticamente bom, no sentido de, contrariamente àquilo que os Estados Unidos ou a NATO ou a União Europeia fizeram, disse, não, não, vamos ver, estamos interessados em ver esta posição chinesa, queremos esclarecer alguns pontos. Portanto, foi uma jogada de Zelensky que me pareceu acertada, e, no fundo, até de certo modo contrastante com muitas jogadas de natureza diplomática, muitas reações de natureza diplomática que Zelensky foi tendo ao longo do ano de 22, que, a meu ver, menos acertadas. Mas ele também, enfim, tem aprendido on the job nas tarefas que faz. A China mostra aqui o quê? A China mostra aqui a sua vontade de estar no terreno negocial. Não se não força muito, não força os russos a nenhuma concessão, não força os ucranianos a nenhuma concessão. Nós olhamos para aquele texto e verificamos que há ali coisas que são de difícil concretização. Quando se fala Claro. na preservação das fronteiras ou na preservação da integridade territorial dos Estados, sabemos o que é que isso significa e sabemos porque é que a China põe lá isto. Põe lá isto por causa de Taiwan e da concepção que tem da unidade da nação chinesa, que inclui Taiwan. E por isso mesmo, e não é por acaso, e a China nisso é de uma grande constância, e o ser um país que tem o mesmo regime há décadas também facilita isso, isso também traduz o facto da China nunca ter, em 2014, aceite a tomada da Crimeia por parte da Rússia. Portanto, estamos aqui, a China tenta mostrar-se neste momento um honest broker e tenta mostrar-se essencialmente perante o mundo do Sul eh, uma solução intermédia que podia ajudar ao conflito ou ajudar à resolução do conflito. Volto a dizer, a Ucrânia fez bem em não ter alienado a China, porque se o tivesse feito, perante os olhos de muito do Sul que olham positivamente para esta atitude da China, a Ucrânia teria sido vista como ficando definitivamente do outro lado. Ora, a Claro. Ucrânia, como se viu na resolução das Nações Unidas que foi votada, há muitos e muitos países do Sul que votam a favor da Ucrânia e que votam contra a Rússia. E, portanto, esses países, naturalmente, perante uma reação destas da Ucrânia, terão uma atitude positiva e outros que se abstiveram, também convém dizê-lo, e foram bastantes ainda, um pouco mais até do que nas últimas resoluções, os que se abstiveram poderão eventualmente evoluir, no caso da posição ucraniana, evoluir. Estamos numa fase complexa e que, enfim, não pronuncia, a meu ver, nada de bom, porque a sensação que existe é que a guerra está aí para continuar. Pareceu-lhe de alguma forma estranho que um bloco como a União Europeia, que se saiba, não tem nenhum texto alternativo ao texto chinês, o tenha tentado fazer desaparecer? A União Europeia, António, como a NATO, aliás, são uma espécie de Upom e de Upom neste momento, vive sob uma linha que, no fundo, é determinada pelos Estados Unidos. Eu custa-me muito Esperava-se dizer um isto. bocadinho mais, não, embaixador? Eu tento. Em teoria, pelo menos, não é? Sabe o que é que acontece, António? Há muitos países da União Europeia que vivem hoje sob pânico daquilo que foi a agressão russa à Ucrânia e que pressentem que, se acaso ela tivesse sucesso, se a Ucrânia ganhar, se a Rússia ganhar, eles serão a próxima fronteira. E a União Europeia é também isso. São também esses países, são os Bálticos, é a Polónia, a Eslováquia, etc. Países que estão logo a seguir. E a União Europeia, onde é que encontra um fator de comum? Encontra um fator comum precisamente na definição de uma linha que mais ou menos siga basicamente a posição que os Estados Unidos assumem. Portanto, é este consenso, eu diria, ocidental, aquele à volta do qual se une a União Europeia, e mais do que isso, a União Europeia não tem nem mandato, nem, eu diria, capacidade de determinar qualquer linha alternativa em termos de proposta negocial que pudesse ser, para já, compatível com os interesses dos Estados Unidos e minimamente não ofendendo aquela ala mais radical que dentro da União Europeia existe, que nunca quererá qualquer tipo de compromisso. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.